Olá! Começa agora o programa Conselho em Foco, fortalecendo o SUS. Sempre aqui na programação da Rede São Paulo Saudável. O objetivo do programa é que você saiba o que é e o que faz o Conselho Municipal de Saúde e como atua no controle social. O Conselho é um órgão que monitora e fiscaliza os serviços municipais de saúde e as políticas da Secretaria Municipal da Saúde. Vamos ver agora quais são as atribuições dos conselheiros. Atribuições dos conselheiros: deliberar e votar das matérias em pautas, solicitar explicações em processos, assinar os temas discutidos e aprovados pelo plenário do Conselho, comparecer às reuniões, apresentar projetos e assuntos do interesse do SUS, solicitar que determinado assunto esteja em pauta de reunião, opinar, sugerir, debater e expressar seu pensamento livremente, quando em reunião, sobre os assuntos em discussão. E no programa de hoje, vamos falar com a Comissão de Patologias e Doenças Raras sobre poliomielite e síndrome pós-poliomielite. E para isso, estão aqui com a gente as doutoras Tatiana Mesquita e Ana Luísa Steiner. Tudo bem? Tudo bem? Bom, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é a poliomielite. Bom, a poliomielite é uma doença viral, né? Então, o vírus da polio, que é um enterovírus, ele entra em contato com o organismo, se aloja no intestino. Então, na maioria das crianças, quando houve a epidemia no Brasil, ele causou diarreia, febre, aquelas alterações mesmo gastrointestinais e saiu. Em 2% dessas crianças, que aconteceu muito na época da epidemia, ele passa uma barreira hematoencefálica que protege o sistema nervoso central, então tem predileção por uma parte específica, que é o corno anterior da medula, responsável pelos neurônios motores. Então, essas crianças, esses 2% de crianças que tiveram acesso, que tiveram isso, que contraíram então a sequela da poliomielite pela infecção viral a esta região, que então impedia que a informação neuronal saísse do corpo do neurônio e chegasse aos músculos. Então, como característica e consequência, essas crianças perderam a movimentação, atrofiaram, então fica fininho, né? E a dificuldade de marcha e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, salientando que não há nenhuma alteração com a parte de sensibilidade e cognitiva. E quais as síndromes, os sintomas da síndrome da pós-poliomielite? A síndrome pós-poliomielite, ela vem com um quadro clínico bem amplo, né? O primeiro grande sintoma é a nova fraqueza muscular. Então, são pessoas que passaram um período de estabilidade após o primeiro episódio da poliomielite, se recuperaram, se estabilizaram e, a partir daí, começam a sentir, após 15 anos em média, de 15 a mais, de estabilidade, uma nova fraqueza muscular, atrofia muscular, dor muscular e articular, intolerância ao frio, alterações de sono, alterações uroginecológicas, quer dizer, o xixi escapar, alguma coisa assim, uma fraqueza mesmo, e também alterações como fadiga muscular e alterações como falta de concentração e depressão. E esses pacientes que começam a manifestar os sintomas da síndrome pós-pólio, há eu diria, um susto muito grande, porque quando eles tiveram pólio, a maioria deles passaram por inúmeras cirurgias. A média é de 12 a 15 cirurgias que eram feitas para correção. Aí eles entram numa fase de estabilidade e, quando eles começam com esses novos sintomas, eu diria que existe até um pânico, porque abre janelas de memórias nesses pacientes que todo aquele processo de sofrimento que eles passaram, que volte, que se torne presente. Então, é muito comum esses pacientes apresentarem quadros depressivos. E há também, eu acho que é muito importante reforçar, que os familiares, as pessoas que estão em volta, que não têm conhecimento da síndrome,
consideram que o paciente está com preguiça, que é má vontade, que ele não quer fazer nada, e não. São aspectos depressivos que estão surgindo e muitas vezes pânico desse novo momento em que eles estão mais velhos e que eles não têm mais aquela energia que eles tinham quando tiveram a pólio. E outra pergunta é, a síndrome pós-pólio, né? Ela pode atingir qualquer pessoa? Ela é contagiosa? A síndrome pós-pólio, ela pode atingir qualquer pessoa que teve poliomielite na infância. Então, qualquer pessoa que teve aqueles primeiros sintomas que eu falei, aquela infecção gastrointestinal e que ficou com a sequela, seja ela uma sequela mínima numa mão, como às vezes pessoas que tiveram a sequela até na parte respiratória, todas essas pessoas podem ter a síndrome pós-poliomielite. Entretanto, nos estudos científicos, há uma média de que entre 50% e 65% das pessoas desenvolvem a síndrome pós-poliomielite. Não é todo mundo. Ela não é contagiosa, né? O contágio houve na época da poliomielite, quando eles eram crianças, pelo vírus. O vírus hoje não existe mais. Então, não há contágio. Interessante. E quem pode dar o diagnóstico da SPP e como ele é feito? Bom, o diagnóstico, ele é estritamente médico, né? Quem normalmente é o responsável por este novo momento é o neurologista clínico. Então, o paciente que está começando a desenvolver esses sintomas que eu falei anteriormente, deve procurar um neurologista, e esse neurologista é, então, o médico capaz de diagnosticar a síndrome pós-poliomielite, tá? Como ele é feito? Ele é um diagnóstico clínico, na maioria das vezes. Então, é coletada toda a história da pólio, a história da síndrome pós-pólio, a sintomatologia, há quanto tempo isso está sendo referido, e existem os critérios diagnósticos, que os últimos foram publicados em 2001 numa conferência internacional. Então, a partir desses critérios diagnósticos, é feito o diagnóstico, então, estritamente pelo médico neurologista. E um dos sintomas, né, é a fadiga crônica. Você pode comentar um pouquinho sobre esse sintoma? Posso. A fadiga, eu acho que é um sintoma que os pacientes mais referem. Apesar de a nova fraqueza ser o sintoma que define a síndrome pós-pólio, o que eles mais reclamam é a fadiga. A fadiga, ela é muitas vezes de ordem muscular, então o paciente muitas vezes faz algumas coisas e fala, eu me sinto cansado demais. E as pessoas, os familiares, muitas vezes não entendem o porquê desse cansaço, né? Mas é um sintoma muito importante dentro do quadro de síndrome pós-pólio e deve ser muito trabalhado. Ele acontece justamente por quê? Porque há uma nova perda muscular, os neurônios estão novamente se reorganizando, então as funções têm que ser reorganizadas também. E uma outra pergunta é, o que é overose, né? O que o paciente pode fazer para prevenir? Na verdade, o overuse é a sobrecarga, né? É essa sobrecarga que leva à fadiga muscular. Quando o paciente ele estava na fase de estabilização, ele teve pólio, se recuperou e estava estável, todos eles fazem todas as coisas, né? Eles trabalham, eles estudam, eles são mães, são pais, são filhos, eles trabalham e têm uma vida como a de qualquer um que não teve poliomielite na infância. Entretanto, quando começa essa perda de neurônio nova, que é hoje já sabida a causa dessa nova fraqueza muscular, é dificilmente perceptível num primeiro momento. Mas depois eles começam a perceber, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E quando a gente percebe que o neurônio ele está de novo se readaptando e ele está em sobrecarga, por isso o overuse, é uma sobrecarga. E aí, a partir disso, o paciente começa a referir nova fraqueza muscular e fadigabilidade fácil. Então, ele vai fazer uma coisa que já era de hábito fazer, por exemplo, pentear um cabelo, tomar banho, isso deixa muito cansado. Esse é um dos sintomas muito importantes. E aí, completando, né, a necessidade de toda a equipe, psicólogo, físio e demais,
conhecerem os sintomas da síndrome pós-poliomielite, porque, por exemplo, a fadiga ela não pode ser confundida com a depressão. Então, tem que se tomar muito cuidado para perceber se realmente se trata de uma depressão, de um quadro depressivo, se é a fadiga ou se os dois estão juntos. Então, embora seja o neurologista a dar o diagnóstico, toda a equipe tem que estar envolvida para poder, em conjunto, poder trabalhar com esse paciente. Então é fundamental aí, né, o conjunto, aí a equipe trabalhar junto para esse paciente. É essencial. E uma outra aqui é que médico especialista, né, o paciente tem que procurar? Existe algum tratamento? O médico é o neurologista, né? É o neurologista clínico, que é muito importante que o paciente procure nessa fase da vida, né? O tratamento hoje, ele é tratamento sintomático. O que é isso? O paciente tem dor, a dor é tratada. O paciente tem uma fadiga, existem já alguns medicamentos que melhoram essa fadiga. Então, ainda não existe uma medicação que cure a síndrome pós-pólio, como não houve medicação que curasse a pólio. Mas, hoje, o principal tratamento é o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Isso, nesses mais de 15 anos, né, Ana, de ambulatório, de síndrome pós-pólio da Unifesp, a gente vê que os pacientes conseguem melhorar muito com aquele atendimento do médico, que então vê toda a parte de medicamento e orientações, e a equipe multidisciplinar, que está ali com esse paciente a todo momento, também dando suas orientações e tratamentos. E a síndrome pós-pólio, né, é degenerativa? Ela está dentro da classe das doenças neuromusculares. Dentro das doenças neuromusculares, ela está dentro das doenças do neurônio motor. Como eu falei anteriormente, o vírus afeta o neurônio motor. Dentro dessa classificação, ela seria, sim, uma doença neurodegenerativa. Porque a gente percebe, dentre os estudos, tanto nacionais como internacionais, que os neurônios, por sobrecarga, então, vêm degenerando. Mas, ao mesmo tempo, é uma doença neurodegenerativa que, com uma boa orientação e um bom acompanhamento, ela consegue estacionar. A gente consegue fazer com que esse paciente não tenha uma evolução sem freio. A gente consegue fazer com que esse paciente estabilize esse momento, porque agora essa degeneração é pela sobrecarga, é o overuse. Então, vamos economizar energia, vamos começar a mudar as atividades, a forma de fazer, descansar um pouquinho durante o dia, e a gente consegue que essa evolução seja bem mais branda do que muitas vezes a gente lê por aí. E que recado você daria para uma pessoa que teve a pólio? O recado, tanto para a pessoa que teve pólio, que nem, como a Tatiana falou, nem sempre desenvolve para um quadro de pós-pólio. Para quem tem pós-pólio, é se cuidar, é buscar qualidade de vida, é perceber que ela pode ter uma vida absolutamente normal, mas de um outro jeito, né? De um jeito que ela economize energia, que ela se preocupe em se cuidar, em procurar os profissionais, né? Infelizmente, ainda há muito desconhecimento da síndrome pós-poliomielite, principalmente entre os profissionais. Então, é muito importante os profissionais também eles buscarem informações, conhecimentos, se reciclarem, porque esses pacientes eles sofrem muito com esses sintomas, mas também sofrem muito com o desconhecimento que os profissionais têm do seu atual quadro. Então, é não desanimar, é buscar ter uma boa vida. Com certeza. E para a gente finalizar, eu gostaria de saber quais os outros, né, atendimentos, além do tratamento médico, que o paciente pós-pólio precisa procurar. Então, a gente falou bastante de equipe multidisciplinar, né? Mas quem são esses profissionais? Esses profissionais, na verdade, são fonoaudiólogo, para o paciente que sofre engasgos, começa a ter alteração de voz, de tonalidade. É o terapeuta ocupacional, para quem tem uma sequela de membros superiores, com dificuldades
em pegar um talher, em escrever, quer dizer, atividades funcionais mesmo. É o fisioterapeuta, né? Onde a gente vê que a principal atribuição é trabalhar o músculo sem fadiga, numa intensidade confortável. É buscar um centro onde haja hidroterapia, porque desde a epidemia de pólio se sabe que o tratamento é o carro-chefe para o tratamento motor do paciente. Você tira a força da gravidade, uma água quente, trabalha a dor, trabalha a funcionalidade. É também procurar, se há algum problema urinário, uma perda de urina, mesmo que seja quando tosse, procurar um fisioterapeuta que trabalhe com essa parte. Eu estou sentindo um pouco de falta de ar. Procura um fisioterapeuta que trabalhe a parte respiratória, então tem fisioterapia respiratória também para isso. Um grande sintoma é que esses pacientes começam a ganhar peso. Pela imobilidade, pela fadiga, por todo esse quadro clínico novo. Então, procurar um nutricionista que entenda e trabalhe com isso também é muito importante. E também procurar um psicólogo, porque, como a gente vem falando durante todo o programa, existem muitas atribuições que às vezes a gente não percebe, mas é muito importante que ele seja procurado. E na psicologia, eu diria que a principal função do psicólogo é acolher esse paciente no seu sofrimento psíquico. São pessoas que tiveram e têm um processo de vida extremamente difícil. É um momento extremamente delicado, porque muitas vezes coincide com a terceira idade, então com os sintomas da terceira idade, os sintomas da pós-poliomielite. E o que eu falei no início, a maioria das pessoas ainda consideram que essa pessoa está com preguiça, que é má vontade, que ela não quer mais trabalhar. Tem muito problemas deles tirarem licença. Está com preguiça, você está em condições de trabalhar. Então, cabe ao profissional, não só da psicologia, mas de toda a equipe, acolher o sofrimento desse paciente, compreendê-lo e dar uma sustentação para que ele possa reorganizar a sua vida dentro da sua realidade atual. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Nós agradecemos o convite, eu acho que é de extrema importância está sendo feito esse programa, e o que a gente deseja é que as pessoas sejam informadas e que essa informação passe de profissional a profissional, de familiar a familiar, de paciente a paciente, é o mais importante. O objetivo principal é espalhar esse conhecimento. Com certeza. Então, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigada. Muito. Bom, vamos fazer um rápido intervalo do Conselho em Foco. Daqui a pouco a gente volta. Eu me chamo Paulo Martins Moreira, estou no Conselho pelo Segmento Social e Comunitário. Eu sou de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Sou Idecleia Generoso da Silva, sou conselheira municipal, faço parte da Supervisão Vila Maria Guilherme, sou conselheira na UBS Jardim Brasil. O meu segmento é social comunitário e a área de atuação Zona Norte. Eu me chamo Maria Deneda Mastelaro, usuária, represento a Zona Leste no Conselho e atualmente coordenadora da Comissão Executiva do Conselho. Meu nome é José Olímpio, eu trabalho na Covisa e represento o segmento gestor. Meu nome é Marta Antônia Soares, estou no Movimento Social Comunitário da região Sudeste de São Paulo.